Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Aparecido Mota e, como parte dos requisitos para obtenção de título de biólogo, venho por meio desse apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Avaliação do potencial carcinogênico de trechos do córrego Mumbuca e do rio Perdizes por meio do teste para a detecção de tumor epitelial em Drosophila melanogaster. O trabalho a ser apresentado, ele foi conduzido sob orientação do professor mestre Cássio Rezende Moraes. Bom, o nosso planeta, muito se sabe que a grande maioria é composto por água, né? Cerca de 71%, contra 29% de terra. Dessa água, 97% é água marinha, imprópria para o consumo devido aos níveis exacerbados de sal. Dos 3% de água do ciclo, apenas 0,3% estão acessíveis para as atividades humanas, que compreende aquelas águas superficiais presentes em rios e em lagos. O único percentual acessível de água sofre um intenso processo de descargas de poluentes que até então de origem doméstica, industrial e agrícola. Destacamos, por exemplo, pesticidas, hidrocarbonetos e metais pesados. Metais pesados, por exemplo, estão diretamente associados a efeitos negativos em populações expostas ao mesmo, como lesões hepáticas, hipertensão arterial, lesão pulmonar, neurotoxicidade, instabilidade genética e, claro, efeito deletério em populações expostas. Monte Carmelo, Minas Gerais, Brasil, é uma cidade que apresenta como atividade econômica principalmente atividades ceramistas e agricultura. Então, basicamente, a economia gira através de produtos cerâmicos oriundos de atividades ceramistas e o plantio do café. Em 2010, antes de 2010, existia mais de 22 cerâmicas abertas em Monte Carmelo, enquanto que em 2017, hoje totalizamos apenas 9 cerâmicas abertas na cidade. Bom, 3 trabalhos estão disponíveis na literatura ao que diz respeito a monitoramento do córrego Mumbuca e ou o rio Perdizes, ambos efluentes alvos de descargas de poluentes de origem doméstica, industrial e agrícola da cidade de Monte Carmelo. Esses 3 trabalhos, eles demonstram a frequência de metais pesados acima do limite pré-determinado pelo CONAMA e apresentaram também uma forte relação entre esses poluentes com danos genéticos ou em peixe ou em plantas. Nessa perspectiva, em 2017, devido à redução das atividades ceramistas, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial carcinogênico do córrego Mumbuca e rio Perdizes através do teste para detecção de tumor epitelial, utilizando como organismo modelo a espécie Drosophila melanogaster. Esse teste, então, ele faz uso de análise de tumores epiteliais que estão aí presentes no epitélio da mosca, caso ela seja exposta a algum produto químico capaz de causar essa alteração. Então, como vemos aqui, nós temos tumor na asa, aqui nós temos um no abdômen, no tórax e aqui nós temos na cabeça. Bom, os pontos de monitoramento desse trabalho foram 2 do córrego Mumbuca. O ponto M1, Mumbuca 1, é um local onde aparentemente não sofre intenso processo de impacto ambiental, uma vez que essa região é onde o DEMAI capta água para abastecimento da população local. M2 está um pouco mais próximo ao final da cidade, onde ela recebe uma grande descarga de poluentes de origem doméstica e industrial. O rio Perdizes está fora da periferia da cidade, no entanto, ela também recebe aí poluentes de outras cidades, né? Então nós temos eventos cumulativos de poluentes. MP, um encontro aí do córrego Mumbuca com o rio Perdizes, e nós temos o P2, que seria o ponto onde ele está teoricamente mais poluído, haja vista que ele recebe mais os poluentes oriundos do rio Perdizes de P1, e nós temos aí os poluentes que descarrearam aqui na água oriundo do córrego Mumbuca. Pois muito bem, aqui nós temos então as coordenadas geográficas dos pontos, e aqui nós temos a imagem dos pontos de coleta. Nós temos o Mumbuca, né, M1, M2, o P1 e o P2, e aqui o local de encontro entre os dois córregos, na verdade o córrego Mumbuca e o rio Perdizes, que nós chamamos de MP.
Bom, foi feita uma análise físico-química. Essa análise físico-química ela foi feita baseada nos procedimentos de Boy e Tuck. Então analisaram aí parâmetros ambientais que indicam qualidade ambiental, e esses parâmetros eles foram obtidos em parceria com o Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia. Então, como apresentado na tabela, foi feito então análise físico-química e os parâmetros foram classificados em classe 1, indicado em A, classe 2, indicado em B, e classe C, indicado em C, a medidas que aumenta aí a hierarquia do alfabeto, né? Então de A para B ou de B para C nós temos um maior impacto ambiental, uma má qualidade. Então A seria uma qualidade boa, B regular e C uma qualidade ruim. Em P1, todos os parâmetros exceto cloro residual, né, está em conformidade com o CONAMA. Em P2, nitrogênio amonical e fósforo está em níveis que ultrapassam a classe 1, então regular e ruim. O fósforo total é preocupante, haja visto que nós temos aí uma possibilidade de processo de eutrofização, caso uma região do córrego ou nesse caso do rio, apresente água parada. Aqui em MP nós temos níveis exacerbados de coliformes fecais e o mesmo nós observamos aqui para M2. Então, um nível muito alto, né? O limite aí permitido é apenas de 200 para a classe 1, e nós temos aqui 1150 e 1460 respectivamente. Bom, no M2 nós temos outros parâmetros alterados, como demanda química de oxigênio, fósforo total e os sólidos dissolvidos totais, que estão acima do limite pré-determinado pelo CONAMA. Ao analisar metais pesados, o que é interessante é que não foi detectado nenhum tipo de metal pesado, exceto ferro, né, na qual ele apresentou classe C para M1, M2, MP, P1, mas não para P2, né? Bom, foi feita a classificação da água de acordo com o índice de qualidade da água proposto pelo IGAN em 2005, onde as águas podem ser classificadas como excelente, bom, médio, ruim, muito ruim, algo que diz respeito à qualidade ambiental. Então, M1, P1 e P2 foi classificado como bom. M2 e MP foi classificado como regular, justamente pela presença de alguns poluentes aí, né, que estão acima do limite pré-determinado pelo CONAMA. Então, M2, por exemplo, vários parâmetros alterados, assim como MP, nós temos aí uma quantidade de parâmetros alterados que vão influenciar diretamente na qualidade de água. Bom, foi feito então o teste de detecção de tumor epitelial em Drosophila melanogaster para verificar se as amostras ambientais elas causam efeito genotóxico, mutagênico ou carcinogênico no material genético dessas drosófilas. Machos múltiplos em guerra então foram cruzados com fêmeas virgens da linhagem da WTS. As moscas foram cruzadas durante 24 horas, posteriormente transferidas para meio à base de agar e fermento biológico suplementado com sacarose, onde permaneceram por 8 horas. Decorridos 72 horas, larvas de terceiro estágio foram coletadas e submetidas ao tratamento crônico durante 48 horas. Então, em cada vaio foi colocado 1,5 gramas de purê de batata, hidratado com amostra de água de M1, M2, MP, P1 e P2. O tratamento foi acompanhado de controle negativo, água ultra pura, e controle positivo, mitomicina C na concentração de 0,1 milimolar. Decorrido o tempo de tratamento e a metamorfose, as moscas foram fixadas em etanol e posteriormente foram analisadas em lupa, né, em placa PET, embebida com glicerina e analisadas 200 moscas por concentração em lupa. Bom, foi feito também um ensaio de sobrevivência e os resultados do ensaio de sobrevivência demonstram aí que MP e P2 apresentam aí um nível alto ao que diz um nível de toxicidade, né? Apresenta na verdade aí uma redução na taxa de sobrevivência quando comparado ao controle negativo, que demonstram que esses dois pontos apresentam aí produtos tóxicos contidos nas amostras do córrego Mumbuca. Alexandre, aqui eu só preciso verificar se essa análise aqui está certa
eu não sei se é M2 ou P2, mas essa análise aqui ela entra em concordância com a análise físico-química, onde alterações dos parâmetros ambientais podem ter influenciado a sobrevivência de drosófilo. Aí você só verifica na apresentação aqui se eu modifiquei, aqui eu vou te mandar. Bom, os resultados aí de tumor epitelial, das 200 moscas analisadas, foi quantificada a frequência de tumor nos olhos, cabeça, asa, corpo, pernas, altera e aqui o diagnóstico total. O asterisco indica diferença estatisticamente significativa. Nenhuma das amostras ambientais foi observada diferença estatisticamente significativa quando comparado com o controle negativo, o que mostra em que nenhuma das alterações, nenhuma das amostras ambientais possuem produtos capazes de causar alteração no material genético, entrando em concordância com a análise físico-química que mostra a ausência de metais pesados. Bom, esses resultados eles entram em discordância com os apresentados na literatura, onde esses 3 trabalhos demonstram aí a presença de metais pesados e a relação desses metais pesados a danos genéticos de organismos expostos. A justificativa para esse evento pode ser devido ao fechamento de cerâmicas. Então, na figura 1, nós observamos aí em verde as cerâmicas que elas permanecem abertas e em vermelho as cerâmicas que fecharam aí desde o ano de 2010, o que mostra claramente que a redução dessas cerâmicas podem ter influenciado diretamente na descarga de poluentes industriais no córrego Mumbuca e, consequentemente, a baixa frequência de metais pesados. Chumbo, por exemplo, foi relatado aí nos 3 trabalhos como sendo aí o principal metal pesado presente nas amostras, e o chumbo relacionado também pelos autores como sendo aí oriundo de atividade ceramista. Nós sabemos que o chumbo ele permanece muito bem no ambiente, mas reconhecemos também que com a eliminação da descarga desses poluentes, provavelmente a quantidade desse poluente tenha sido reduzido aí nas amostras ambientais. Aqui é só a título de curiosidade para quem quiser verificar no TCC, na versão impressa, eu tenho ali todas as cerâmicas que permanecem abertas e aquelas que foram fechadas aí, ao longo dos anos, né? Como conclusão do trabalho, análise físico-química e ensaio biológico permitem concluir que os valores não detectados para metais pesados e a baixa frequência de tumor epitelial em moscas tratadas com amostras do córrego Mumbuca e do Rio Perdizes pode ser devido à redução das atividades ceramistas em Monte Carmelo ao longo dos anos, né, de 2010 a 2017. As análises físico-químicas identificaram parâmetros de qualidade ambiental alterados, que influenciou diretamente no IQA, ou seja, um índice de qualidade de água, e que os parâmetros alterados são decorrentes de esgotos domésticos clandestinos lançados a jusante dos efluentes. Visando acompanhar a condição ambiental dos efluentes, monitoramentos contínuos devem ser conduzidos e as fontes poluidoras identificadas e corrigidas. Muito obrigado a todos e eu estou aberto a perguntas.